Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje, nós temos várias reportagens especiais. Eu estou aqui em frente ao Paço Municipal de Santo André. À minha frente tem o prédio do Semasa, onde eu conversei com o diretor de Planejamento e Obras dessa autarquia municipal, Roberto Silveira Júnior. Ele fala dos investimentos na estação de tratamento de água de Santo André. Ainda nesse programa, eu converso com o superintendente adjunto do Semasa, Roger Gregório, que fala sobre a desoneração da folha de pagamento das construtoras, que permitiu a redução do custo de várias obras da autarquia. Ainda neste programa, a gente fala de defesa do consumidor. Eu entrevisto a advogada doutora Tatiana Jimenez. Nesse programa ainda a gente completa a série de reportagens sobre a primeira Expo Vinho ABC. E já que a gente está falando em vinho, falar em gastronomia, também em enogastronomia, a gente conclui com uma reportagem na edição do Merck Cuca 2014. Tudo isso para que você tenha o melhor da informação. Antes de começar o programa, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores, nesse bloco a gente vai falar sobre abastecimento e distribuição de água. A crise hídrica que tomou conta do estado de São Paulo nos últimos tempos tem suscitado uma série de debates. Mas, como eu já conversei com o Sebastião Ney Vaz Júnior, presidente do Semasa, a autarquia municipal de Santo André saiu na frente e agora está a um passo de começar as obras de construção da estação de tratamento de água de Santo André. Para falar sobre essa importante obra, esse importante investimento, não só para o município, mas para a região como um todo, eu converso com o diretor de Planejamento e Obras do Semasa, Roberto Silveira Júnior. Roberto, primeiro, obrigado por me receber aqui na sua sala de trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade, bom dia a todos. Então, mais uma vez aí para falar sobre o que Santo André, o que o Semasa está fazendo para a gente adentrar nessa crise aí hídrica, tanto falada aí e tanto vista aí, que está acontecendo com o abastecimento da região metropolitana. Ótimo. Agora, o Semasa é pioneiro ao lançar uma obra desse porte, a estação de tratamento de água de Santo André, que você me dizia, o Ney já falou isso para o nosso amigo telespectador, mas eu quero que você frise de novo, passa da produção própria de água no município de 6 para 25%, você me dizia agora há pouco, pode chegar até 30%, é isso? É isso mesmo, Alessi. O Semasa, independente de outras ações que vem tomando aí para a questão do abastecimento de água, para garantir um abastecimento, independente da crise que está acontecendo aí, vem tomando algumas medidas. A medida mais que impactou mais é a nossa nova estação de tratamento de água. A gente denominou ETA Santo André. Ela está situada no Recreio da Borda do Campo, que é uma área de proteção aos mananciais, onde tem o braço do Rio Grande da Billings. Uma água muito boa do ponto de vista de poluição da represa, porque o Recreio da Borda do Campo ainda não é um bairro muito adensado, é um bairro controlado pelo Semasa, na questão de invasões, de aglomeração de pessoal. Então o ponto foi escolhido a dedo da água bruta que a gente vai captar, uma água de excelente qualidade, e estamos com equipamento
A ETA ela tem capacidade nominal de 350 litros por segundo, porém, num pico, a gente chama de um pico operacional, ela pode chegar a tratar até 500 litros por segundo. Então, nós, nominalmente, nós falamos que vai passar de 6%, que é o que a ETA Guarará, que já tem aí, que a gente já tem há alguns anos, capta e trata e disponibiliza para a população, para 25%, podendo chegar com esse pico operacional da nova ETA a 30% a 31% de captação e tratamento próprio. A construção, o início da construção, que vai se dar ainda, porque aconteceu a licitação, o consórcio já foi homologado como vencedor, falta a assinatura do contrato, depois a ordem de serviço, isso vai demorar cerca de 2 anos. Mas, na última entrevista que eu fiz com o Ney aqui, ele me falava, na verdade, que a questão do planejamento de longo prazo. Sim. Essa estação já está autorizada há 10 anos, né? Ou seja, isso exige um trabalho muito longo. Lógico que teve um período aí que não se fez nada, mas já está autorizado há muito tempo. Agora, isso denota uma visão lá no passado de que era preciso ser feito. Quer dizer, na questão do abastecimento de água, no tratamento, na captação, distribuição, você precisa ter planejamento de longo prazo. Com certeza, isso vem desde do primeiro plano de abastecimento de água, que foi feito pelo SEMASA, no começo da década de 90, e ali já começou a se pensar em termos de a gente aumentar a nossa capacidade de produção, de captação e produção própria. A partir daí avançou alguns anteprojetos, combinando com um projeto básico no começo da década de 2000, mais ou menos, e se fez um projeto básico da ETA e, ao mesmo tempo, se viu a outorga perante o DAEE para efetuar essa captação de água no braço do Rio Grande da Bilis. Então, é uma questão, é um planejamento que já vem a longo prazo, já pensando numa crise que naquela ocasião a gente já sentia que poderia ocorrer, não sabíamos quando, talvez começo de 2010, talvez 2020, mas enfim, já foi uma medida já pensando como Santo André poderia sair e estar resguardada com relação a enfrentar essa crise hídrica. A ETA Santo André vai atender a população de que bairros? Zona sul do município, principalmente Recreio da Borda do Campo, Parque Miami Riviera, Vila Vitória, Vila Suíça. Praticamente esses bairros. Isso dá mais ou menos quantas pessoas? Dá em torno de 160 mil habitantes, dependendo... mais ou menos isso, 25, quase 30% da população. Exatamente. É o tamanho de uma ETA desse porte para atender um município. Eu diria que até uma ETA desse porte atenderia o município de São Caetano inteiro. Sem dúvida. Inteiro. Pelo tamanho da população. Inteiro. E é um investimento de quanto? Nós estamos falando de um investimento de 89 milhões, sendo que 80 milhões é recursos de financiamento e 9 milhões é recurso próprio do SEMASA. Certo. Você me contava também que depois dos 2 anos de obra concluída, tem um período ainda de treinamento da equipe, de preparação. Isso vai mais ou menos quanto tempo aí? Nós diríamos que 5 meses aí, 4 a 5 meses para projeto executivo, depois que a gente emitir a ordem de serviço para a empresa contratada, o consórcio, 2 anos de obra, 24 meses de obra, e teríamos aí mais uns 3 a 6 meses de pré-operação, ou operação assistida, que a gente chama, que seria o quê? Seria você dar partida na estação de tratamento, que envolve uma série de equipamentos de última geração, né? Que a gente está esperando, que a gente vai conduzir dessa maneira, para que esses equipamentos funcionem como um todo, para que esses equipamentos estejam ligados no nosso sistema de automação e controle, que fica lá no Guarará, e para que a gente apure a melhor maneira a receita de operação, ou seja, você vai eliminando, vai
vai lapidando até chegar. E para que nosso pessoal seja treinado. Sem dúvida. Eles estão acostumados a operar uma ETA do Guarará na sua proporção pequena. Uma ETA a tecnologia muito antiga. É diferente? Muda? Vai ser diferente. Com o saneamento, os equipamentos que tem para saneamento, cada ano que passa a tecnologia vai como tudo que acontece avançando, aí, entendeu? Então a gente espera colocar uma ETA numa tecnologia mais recente de ponta possível. Maravilha. No Brasil a gente tem algum outro município fazendo uma obra desse porte, um investimento nessa área? Com certeza deve ter. Eu não sei desse porte, não saberia se precisar desse porte, mas nós temos companhias aí grandes, né, principalmente as estaduais, que vem investindo na questão de abastecimento de água e uma ETA é o sonho de todo mundo, né? Isso dá para a população respirar um pouco mais tranquila diante de todo esse alarde, essa crise que você falou? Eu diria que sim, é uma das medidas, não, ela isolada não é a medida que vai resolver tudo, mas já é um grande passo para a população se sentir despreocupada. Maravilha. Com relação ao abastecimento de água. Tá ótimo. Infelizmente o tempo de televisão é curto, tem assunto para a gente conversar aqui. Teria. Mas eu vou voltar a falar mais vezes, porque eu quero acompanhar todo o trabalho aí, mostrar para o nosso amigo telespectador, principalmente o morador aqui de Santo André, esse importante investimento do Semasa. Roberto, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Sim, estamos à disposição. Eu acho que tem uma série de outras coisas aí com relação ao que o Semasa vem fazendo para enfrentar essa crise de abastecimento, para fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa, que daria para a gente ficar conversando aí uma manhã inteira. Tranquilo, ou um dia inteiro. É uma semana, mas a gente vai falar mais vezes. Tá ok. Roberto Silveira Júnior, diretor de Planejamento e Obras do Semasa, conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente volta a falar do trabalho do Semasa nesse bloco de entrevistas. E eu converso com o superintendente adjunto da autarquia municipal, Roger Gregório. Roger, obrigado por me receber aqui. Obrigado a você, Joaquim, por toda a sua equipe, seus telespectadores. É uma honra recebê-los aqui no Semasa. Ótimo. A gente já falou nos últimos programas de alguns investimentos do Semasa, principalmente esse grande investimento na estação de tratamento de água Santo André, a ETA Santo André, 89, 90 milhões de reais. Agora, a redução de custos para se fazer investimentos, fazer obras desse porte, passa por um processo de desoneração da folha de pagamento das construtoras. Eu sei que você ficou à frente desse trabalho. Explica um pouquinho para o nosso amigo telespectador, a nossa amiga telespectadora, o que é essa desoneração da folha e o que ela impacta nas obras do Semasa. Realmente, Joaquim, a redução dos custos nas obras do Semasa, ela passa pela desoneração, né? A construtora, antigamente, ela recolhia 20% sobre a folha de pagamento sobre INSS patronal, tá? Então, ele recolhia 20% do INSS. E, através da Lei 12.844, ela reduziu para 0%. Isso em 2014? Isso a partir de janeiro de 2014, tá? Essa lei vai até dia 31 de dezembro, agora de 2014, tá? E com isso, os custos nas obras reduziram. E não só isso, além dessa desoneração, a outra parte é os projetos básicos bem executados também, que permitem ao empresário fazer essa redução, porque mostra como vai ser feito e com todas as especificações técnicas, e aí você consegue uma redução nas licitações. Maravilha. E, além de tudo, tem o aspecto social, que é você trabalhar sempre com a mão de obra formalizada, ou seja, o trabalhador com a carteira assinada. O empregador tendo
essa redução na hora de pagar, de recolher o INSS, né, ele acaba tendo um estímulo maior para formalizar a contratação. Uma vez que ele não tem os 20% para recolher em cima da folha de pagamento do INSS, ele não tem o porquê deixar esse trabalhador sem registro. Vai correr o risco para quê? Né? Então, é uma forma que o governo federal achou para estimular, além da formalização do emprego, da celeridade e levar a universalização do saneamento e da infraestrutura para o Brasil. Agora, é importante que o governo federal volte com essa medida em 2015, porque ela tem que ser tomada anualmente, né? Isso é preciso ser feito. Isso já está sinalizado, né? Pelos bastidores já sinalizam essa renovação dessa medida e tenho certeza aí que em 2015 nós vamos contar com essa desoneração. Explica um pouquinho melhor, Roger. Ele deixa de pagar os 20% sobre a folha, que é a obrigação patronal, né? Continua recolhendo aquela parte que é descontada do salário do trabalhador, e ele paga 2% sobre a nota emitida, é isso? Isso. Então vamos lá. Deixa de pagar os 20% em cima da folha de pagamento e passa a recolher a gente chama de um imposto chamado CPRB, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, de 2%, tá certo? Como a construção civil, onde leva vantagem nisso? A construção civil leva muita mão de obra, então a folha de pagamento é muito alta. Então os 2% ele é menor do que os 20% recolhido anteriormente. Tá legal. Bom, Roger, eu tinha falado da ETA Santo André, Estação de Tratamento de Água, porque é a obra de impacto do momento, quando você fala em crise hídrica, essa coisa toda. Mas a redução, a desoneração da folha de pagamento também permitiu uma outra obra importante, que é o Piscinão do Jardim Irene, né? Justamente. A obra do Jardim Irene, o tanque de detenção do Jardim Irene, o Piscinão do Jardim Irene, ela foi a primeira obra que foi desonerada agora em 2014. Essa foi a primeira obra do Semasa. Nós tivemos uma redução aí do custo em torno de 5% aí de redução. O total dela mais ou menos? 13 milhões. 13 milhões. Tá? De 5% no valor total do investimento do Jardim Irene. Você pensar em 650 mil reais, que é dinheiro, né? É um baita dinheiro. E, Roger, com essa desoneração já prevista para 2015, você falou que já está sinalizado, com o novo governo da presidente Dilma Rousseff, outras obras estão programadas? Já temos programado aí, sim, obras. Tem um pacote aí de 10 milhões de financiamento para obras, sendo mais 1,5 milhão de contrapartida do Semasa, então dá um pacote de 11,5 milhões já aprovados e assinando com a Caixa Econômica Federal. São obras para o sistema de abastecimento de água de Santo André. Tá? É um pacote de obras, inclui cavalete na Vila dos Estados, renovação da estação de tratamento de água de Paranapiacaba, e aí várias outras obras no município aí para atender, e por ser financiadas, obrigatoriamente desoneradas, os preços todos desonerados. A diferença de financiado e quando você tem a verba, essa do ETA tem alguma parte que é fundo perdido? Não. Também a ETA é um pacote financiado de obras, é tudo FGTS financiado. Que exige a desoneração. Exige a desoneração. Quando é simplesmente o repasse de verbas, que infelizmente ainda não foi possível, né? Aí é melhor. Não é que é melhor, todas exigem a desoneração. Tá? A lei pega pelo QNAE da empresa. Tá? Então, no CNPJ existe o QNAE da empresa que pega lá na obra de infraestruturas, é o QNAE 422, que fala que tem que ser pacote desonerado, preços desonerados da obra. Maravilha. Roger, nós vamos falar mais vezes, tem muita coisa eu já falei na entrevista com o Roberto Silveira Júnior, que é o diretor de planejamento de obras, falei com o presidente aí, o superintendente Ney Vaz. A gente vai acompanhar todos esses trabalhos do Semasa ao longo desse 2015 aí, 2016, porque só a obra da ETA tem 2 anos, e mostrar isso, porque isso é uma verdadeira prestação de contas para o contribuinte, para o cliente do Semasa, para o cidadão de Santo André, e é importante fazer isso sempre, né? Sempre, né? Prestar contas aí para o nosso munícipe, para o nosso cliente, é sempre importante. E mais uma vez, Joaquim, agradeço aí a participação e essa visibilidade que você dá para o Semasa. Tá ótimo. Obrigado, Roger. Obrigado. Roger Gregório, superintendente adjunto do Semasa.
o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje a gente faz um bloco Café com Letras especial. Aliás, um café com letras e viagem, porque vocês veem que aqui atrás tem o telão aqui da Flytour. Eu amo viajar, Flytour, que é uma agência, a maior agência operadora de turismo do Brasil, e que aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli é cuidada por ele. Ou seja, se você está pensando em viajar, dá um pulinho na Superbanca, toma um café, come uma coxinha, lê um jornal, já vê um guia de viagem e compra a sua passagem, o seu pacote, faz a reserva de hotel, reserva de aluguel de carro, enfim, uma série de coisas. Mas nesse Café com Letras especial, a gente vai falar de defesa do consumidor. E para falar sobre isso, eu tenho a honra e a satisfação de receber a advogada doutora Tatiana Gimenez, da ABC, Organização Não Governamental em Defesa do Consumidor. Doutora Tatiana, obrigado pela presença aqui na Superbanca. Obrigada eu pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Tá ótimo. Olha, a gente vai falar de um assunto que mexe com muita gente nesse país, que é o chamado empréstimo consignado. Algo que à primeira vista parece ser uma boa, o pessoal do banco liga, né? Normalmente é uma menina com uma voz bonitinha, agradável, dizendo, olha, você tem tanto de crédito à sua disposição, esse valor é debitado automaticamente do seu salário ou do seu benefício, no caso de aposentado, e você vai pagar em suaves prestações, e a pessoa muitas vezes está precisando de um dinheiro, acaba fazendo uma conta meio errada e se mete numa enrascada que depois, para sair, é complicadíssimo. Eu estava lembrando, quando eu comecei a falar disso, doutora Tatiana, tinha um economista norte-americano muito famoso, Milton Friedman, que ele usava uma frase, a frase não é dele não, mas ele ficou famoso por usar a frase e botar no nome de um livro que ele escreveu, que em inglês ele fala "There is no free lunch", ou seja, não existe almoço grátis. Essa história do empréstimo consignado é mais ou menos como alguém te convida para um almoço de graça, mas depois a conta vem em dobro, não é? A conta é alta. O que está acontecendo com o empréstimo consignado? O que acontece é que os bancos anunciam a facilidade do empréstimo consignado pela menor taxa de juros. O consumidor consegue, no empréstimo consignado, obter uma taxa de juros menor que no empréstimo pessoal, que é aquele que é debitado direto na conta ou é pago diretamente por boleto. Consignado, como é descontado direto da folha, o banco tem a segurança de que vai receber Ou seja, não faz tanta valor, exigência para o tomador. Não faz tanta exigência e concede uma taxa de juros menor. O problema é o prazo que o consumidor não vê. Normalmente esses empréstimos são de 96 meses. 96 meses? 96 meses. Ou seja, 8 anos. 8 anos para se pagar um empréstimo. E normalmente a taxa oferecida é de quanto? A taxa varia de 1 a 2% ao mês. ao mês. Quer dizer, se você computar tudo isso, vai chegar uma hora que esse empréstimo vai estar consumindo uma parte considerável do teu rendimento, né? Com certeza. O que a gente tem visto é que os empréstimos consomem 70%, 80%, até 100% do salário ou de empregados ou até mesmo de pensionista ou aposentado. Se consumir
80%, 70%, como é que o cidadão faz para viver depois? Não tem como viver, né? Aí a medida é procurar um especialista, um advogado, para ingressar com uma ação judicial, porque a lei assegura a limitação em 30% do rendimento Isso é líquido. constitucional? Isso é constitucional. 30% no máximo de comprometimento No máximo. da renda, o que já é bastante, mas Já é bastante. também não vai matar o cidadão de inanição. Agora, eu estava assistindo uma entrevista sua na TV Bandeirantes há poucos dias, Sim. falando de um caso específico, Certo. que envolvia o Bradesco, alguma coisa assim. A cobrança estava consumindo 70% do rendimento do seu cliente, é isso? 70% do rendimento dele, ele é uma pessoa que tem um filho, paga pensão, então quando ele chegou no escritório ele não estava recebendo salário. 70 ia para o Bradesco, 30 ia para a criança e ele trabalhava e não recebia nada. Então nós entramos com uma liminar na justiça, a juíza concedeu para descontar 30% do salário líquido dele, porém o banco não cumpriu. Não cumpriu? Não cumpriu. Mesmo com a decisão judicial? Mesmo com a decisão judicial, os bancos descumprem a decisão judicial. Agora, me parece que depois da divulgação, pelo menos desse caso, o banco já deu uma maneirada no mês seguinte. Depois da divulgação, o banco passou a cumprir a decisão. Cobrou 30%. Cobrou 30%. Agora, então, muita gente que deve estar nos assistindo agora nesse momento deve estar nessa situação. Quem está tendo um desconto maior do que 30%, pode procurar a ABC, pode te procurar, que com certeza é passível de liminar, que vai pelo menos dar uma minimizada nesse problema. Consegue. Consegue, né? limitar em 30%, consegue abater o saldo devedor e normalmente a gente chega em acordo com o banco para quitação, para repactuação, para amenizar assim, o saldo devedor. Porque o que eu tenho visto é assim, o cidadão pega 20 mil, em 96 ele deve 80. Certo. Quer dizer, 4 vezes. 4 vezes. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A ABC tem escritório aqui em Santo André, né? Tem. Onde é que está o escritório? Na rua Bernardino de Campos, número 31. Bem no centro. Bem no Perto centro. da estação ali. Bernardino de Campos 31, tem telefone? Tem. É o 4427-7491 ou 2825-8285. Legal, a gente vai estar colocando o telefone aí. Isso aqui não é propaganda, não. Eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho certeza de que do lado de lá da telinha tem muita gente nessa hora falando assim, isso está acontecendo comigo. E tem solução, né? Agora, você me falava antes da gente começar a gravar que isso não acontece só com consignado, não. Acontece com todo tipo de empréstimo. É financiamento de carro, é financiamento de casa. E às vezes tem algumas brechas na lei que o consumidor não conhece. E ele acaba pagando muito mais do que deveria pagar. Tudo isso é possível conseguir um desconto. Eu vou pedir licença, eu ia gravar um bloco só, mas o assunto é muito importante, tem que falar disso aí. Sim. Vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai continuar falando disso. Eu tenho certeza que o meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, eles não vão trocar de canal. A gente volta já já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu falei, hoje o bloco Café com Letras vai ser blocos Café com Letras e, se Deus quiser, sem dívida. Depois que a doutora Tatiana Gimenez nos contar como é que ela faz esse trabalho. Eu recebi um e-mail de um telespectador esses dias. Olha onde chega essa questão do empréstimo. Relatando a seguinte situação. O cidadão mal acabou de se aposentar. Antes mesmo de ele receber a carta de concessão do benefício do INSS, ou seja, ele não tinha certeza ainda de que estava aposentado, não tinha uma documentação legal. Antes de receber o primeiro benefício, já ligaram inclusive desse mesmo banco, Bradesco. Olha,
Ô, você se aposentou, parabéns, tal. Não sei como é que o Bradesco sabia isso, né? Eu acho que o INSS deve informar o Bradesco primeiro antes de avisar Provavelmente. o aposentado. Mas você já tem direito aqui a tantos R$1.000, uma taxa de juros muito boa, você já pode pegar o dinheiro, aproveitar para as festas do fim de ano, para comemorar sua aposentadoria. Se o cidadão é meio desavisado ou está com uma necessidade de dinheiro, isso acontece com todo mundo, principalmente hoje, acho que as pessoas vivem com um problema financeiro, acaba pegando. Ou seja, o banco já está de olho, o aposentado, ele já é prejudicado na hora que ele se aposenta, porque o valor que se paga na aposentadoria desse país é uma brincadeira. É uma brincadeira. Depois do famigerado fator previdenciário, então, piorou mais ainda. E aí, ele mal recebe aquela miséria e o banco já está de olho em faturar. O banco já está de olho no dinheiro. É um absurdo isso, né, É um doutor? absurdo. A facilitação de crédito e o banco, ele cria armadilhas para as pessoas, principalmente os aposentados e pensionistas que têm a certeza do recebimento. Porque para o banco é uma tranquilidade. É uma tranquilidade. O dinheiro entra direto, não precisa cobrar. Com certeza. E não vai cessar, a não ser, né, que a pessoa faleça. Mas é uma tranquilidade para o banco. São essas pessoas que o banco quer. Legal. Agora, a gente falava antes do intervalo de pessoas que têm esses financiamentos de longuíssimo prazo, de automóvel, por exemplo, 70 e não sei quantos meses, de casa. E muitas vezes ali está embutido um juro que é ilegal. Isso dá para ser revisto também, né? Dá para ser revisto. Nesses contratos a gente identifica juros sobre juros nas parcelas. Então, um cidadão financia um carro de 20 mil e no final vai pagar 60. Imóvel, em 30 anos, um imóvel de 300 mil, você paga 1,5 milhão. Eu estava com um cliente hoje na minha mesa, que ele chegou, sentou e falou, eu não tenho mais condição de pagar minha casa, porque minha casa não vale 1,5 milhão. E em 30 anos eu vou pagar 1,5 milhão. Eu não sei se em 30 anos... A casa valeria o quê? Uns 500 mil por aí? No máximo. No máximo. Ia pagar 1,5 milhão. 1,5 milhão. Ele falou, minha casa não vale isso. E aí dá para refazer esses cálculos, chegar, sentar com o agente financeiro aí, com o banco e dizer, olha, vocês estão cobrando demais. E vocês têm conseguido reverter esse processo? Temos. Na justiça nós temos conseguido ingressar com a ação e reverter mediante decisão judicial ou até acordo com o banco. Às vezes o próprio banco já aceita fazer acordo, até porque se não fizer vai acabar não recebendo. Muitas vezes não é vantajoso para o banco pegar o carro de volta, né? Não, porque os pátios estão lotados, não está conseguindo vender muitos carros em leilão, então é vantagem pegar o dinheiro que o consumidor tem do que ir para leilão, ter custo com pátio, com venda e tudo mais. Doutor Tatiana, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Eu estava entrevistando no programa da semana passada o presidente do CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, Viana. E o Viana falava o seguinte, eles têm uma ação em que eles defendem que aquela comissão que é paga na venda de um imóvel, normalmente é de 6%, pode ser até 8% por lei, tem que ser paga pelo comprador. Eu já vi muito advogado falando, não, quem paga a comissão é o vendedor. Tem alguma coisa definida sobre isso? Vocês têm alguns casos disso aí? Não? Temos. É uma grande discussão isso na justiça. Tá? 50% acha que é comprador, 50% vendedor. Isso é um acordo entre as partes. Certo. Isso vai muito do que está especificado no contrato, mas eu tenho casos como esse. O grande problema está quando se compra imóvel na planta, porque a construtora não dá opção, ela cobra do consumidor, do comprador. Já está no contrato. Já está no contrato. Na maioria das vezes as pessoas assinam sem ler. Sem ler. Porque você pega um contrato de compra e venda de imóvel, sim, são várias páginas, normalmente aquela letrinha pequenininha, e se a pessoa tem dificuldade até para enxergar, acaba, é um contrato padrão, acaba assinando. Assina. E nem teve intermediação, você chega lá no stand para comprar um imóvel, você nem é atendido por corretor. Certo. Eles falam lá, especifica, aqui você assina e acabou. Não teve aquela coisa de, olha, vamos lá, vamos ver o apartamento. Não teve nesse ponto eu tenho que fazer justiça ao presidente do CRES. Eu achei a entrevista dele bastante elucidativa. E ele falava o seguinte, o corretor tem que assumir a responsabilidade da função dele. Ou seja, ter até um seguro, porque se houver um problema, ele vai ter que pagar pela venda mal feita. Nos Estados Unidos isso acontece muito, né? Agora, os caras estão anos-luz à frente da gente. De repente é isso, você ter bons corretores, né?
conscientes, que sabem o que fazem, e aí sim, até se houver um acordo, o consumidor se propõe a pagar, porque o dinheiro vai sair mesmo da conta dele, não vai ter jeito. Com certeza, né? Porque às vezes não sai às vezes é embutido no preço. Não sai diretamente, sai pelo preço embutido. Sai pelo preço do imóvel, mas tem que ser assim, bem feito. Desde que seja bem feito, não há problema, você paga. Maravilha. Né? E faz tempo que eu não falo da ABC, como é que tá a ABC? Tá bem, estamos lá com o escritório bastante processo. Isso é bom. Bastante, mas o consumidor que tem dívida, ele tem que ir atrás mesmo, porque senão vai ficar escravo do banco. Meu amigo Dr. Marcelo Segredo continua trabalhando, está em São Paulo, né? Está em São Paulo, mas continua também na ABC. Continua na ABC, atuando lá em São Paulo, forte atuação. Maravilha. Olha, essa área de defesa do consumidor tem assunto para a gente ficar aqui uns 3 dias conversando. Tem. A gente vai falar mais vezes. Tá, okay. Doutora Tatiana, obrigado por ter comparecido aqui à Superbanca do meu amigo João Martinelli, da Deise, para nos dar essa orientação. Eu tenho certeza de que muita gente do lado de lá já está anotando aí, a gente vai botar o telefone de novo. Tem e-mail lá, ABC? Tem. www. O e-mail é santoandré@ongabc.org.br. santoandré@ongabc.org.br. O pessoal pode entrar também ali. Pode mandar pergunta, a gente responde, pode mandar. Tem muita gente que manda pergunta. E consulta grátis? Consulta gratuita. Aí tá consulta é gratuita. Pode mandar que a gente responde. Tá, joia. Doutora Tatiana, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Doutora Tatiana Gimenez, advogada especialista em defesa do consumidor, conversou com você nesse bloco Café com Letras. E eu volto a falar aqui da Flytour, fim de ano, o pessoal programando as férias, dezembro, janeiro, fevereiro. O João Martinelli aqui na Flytour tem sempre uma viagem preparada especialmente para você e que cabe no seu bolso. Não vai ter que procurar a doutora Tatiana Gimenez depois para entrar na justiça. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho o programa está de volta. Até já! Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, vocês me viram ontem de terno e gravata, tá? Era uma sexta-feira, tinha outras atividades e aí hoje é sábado, é o segundo dia da primeira Expo Vinho do ABC, e aí a gente está mais à vontade, já num low profile aqui, e eu converso com o Eduardo Dorilho, da Decanter, uma das maiores importadoras de vinho deste país, da qual eu sou cliente há muitos anos, compro da Decanter, adoro os produtos dela. Mas Eduardo, Dorilho, conta pra gente aqui, que produtos você traz para essa primeira Expo Vinho do ABC? Nós elegemos aqui um mix bem variado de vários países da América do Sul. Temos Chile, Argentina, França, Itália, Espanha e o Brasil. Certo. Destacamos aqui o Brasil para a linha de vinhos elaborados pela própria família Hermann, os proprietários da Decanter. A Decanter é a única importadora do Brasil que é extremamente apaixonada por vinho e faz vinho. Faz vinho também no Sul? Sim, no Sul e na Serra Catarinense, em São Joaquim. Certo. São 2 projetos bem interessantes, aí em parceria também com o Anselmo Mendes, o rei do vinho verde, e Dorina Lindman e a família Hermann na Serra Gaúcha, com Átila e todo o pessoal que trabalha de verdade lá, fazendo esse vinho bom pra gente aí. E fala um pouco, mostra esses vinhos aí, fala um pouco desses vinhos brasileiros, que cada vez mais o Brasil está se especializando em produzir bons vinhos e num custo-benefício muito legal, né? Muita qualidade, muita qualidade. Nós temos aqui a linha Bossa, destaco aqui essa é uma linha de base da bodega, ela faz menção à Bossa Nova, né? Aliás, um rótulo lindíssimo. Lindíssimo, aqui com nosso Cristo Redentor. É um espumante no método Charmat, é o vinho de base da bodega, aí fica na casa dos R$40, em torno disso, 28, R$40, para um grande volume, um evento com bastante qualidade e uma proposta bem interessante. Depois dele?
Depois nós temos o Lírica. O Lírica também vai nessa onda, né, da questão musical, entre bossa nova e o lírico, a elegância, traduzindo aqui em borbulhas e num vinho com extrema delicadeza, uma qualidade ímpar, que eu sugiro que vocês provem. É um vinho de elaboração do método tradicional, nosso método champanoise. E o interessante é que ele tem uma cepa de Gouveio, que é uma cepa portuguesa, e Chardonnay com Gouveio. São alguns meses aqui sobre as lias, e muito elegante, muito interessante e extremamente honesto. Aliás, o Sul tem se especializado em fazer esses vinhos espumantes, que a gente só não pode chamar de champanhe porque tem essa questão aí do nome lá da região de Champagne na França. Mas é um champanhe, né? A gente está próximo. Bem próximo. O que mais, Dorilho? Aqui nós temos... Partimos para os tintos. Isso, partimos para os tintos. São 2 projetos. Esse aqui, o Quinta da Neve, em São Joaquim. Destaque para um Pinot Noir que a gente não tem condição de atender o mercado. É uma safra que já vende antes de engarrafar. Aqui nós temos um Super Toscano elaborado na Serra Catarinense. Quando nós realizamos algumas degustações às cegas, e obviamente a gente fala que é um Super Toscano, e as pessoas ficam impressionadas com a qualidade desse vinho, que é um Sangiovese, Cabernet e Merlot. Dá para brigar com Tinhanello, com alguma coisa do tipo, além dos italianos? Pela identidade a gente não é tão audacioso, mas traz na lembrança a qualidade, o preço, o prazer que a gente tem em todo o nosso portfólio. É o nosso que faixa de preço esse? Esse aqui é R$50 aproximadamente. Para um Super Toscano, sim, aí é um desafio. Eu diria que é de graça. É um desafio. Beleza. Qual mais, Dorilho, que você tem? Depois a gente tem a linha Matiz. Essa linha Matiz vem da campanha também, né? Aqui nós temos a Touriga Nacional. A Touriga Nacional ela foi trazida de Portugal, do Alentejo, lá em parceria com a Plancel, que é a planta selecionada. É um viveiro de videiras e oliveiras. Ele serve Portugal numa boa parte. E aqui um vinho elaborado no Rio Grande do Sul com a consultoria do Anselmo Mendes. Também somos dos poucos produtores de Alvarinho. Temos o Alvarinho da linha Matiz também. O Alvarinho com uva portuguesa mesmo, porque o Alvarinho a gente tem a portuguesa e tem o Alvarinho que é o espanhol, né? Porém, essa é portuguesa e com detalhe. O Anselmo Mendes foi eleito 3 vezes consecutivas o melhor enólogo de Portugal pela revista Vinhos e ele é considerado o rei do vinho verde. Então nós estamos bem servidos aí na nossa assessoria também. Ok? Olha, a gente ficaria aqui o resto da tarde para falar, porque você tem, e daqui a pouco eu vou degustar para falar para o meu telespectador, para comentar também esses vinhos. Parabéns pela exposição, obrigado pela entrevista e conta sempre com o programa para divulgar as novidades que a Decanter sempre tem, muita coisa boa. Tem no shopping, tem essas coisas todas que são maravilhosas. A Decanter é fantástica. Ok, bem-vindos também, obrigado pela cobertura e a oportunidade de mostrar os nossos rótulos. Obrigado. Eduardo Dorilho da Decanter conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente continua por aqui, cobrindo essa primeira Expo Vinho do ABC. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de conversar com o Eduardo da Decanter, agora eu converso com o Renato Pujol da Wine Brands, que tem vinhos também maravilhosos nessa primeira Expo Vinho do ABC. O que você está trazendo para apresentar nessa feira aí, Renato? Bom, primeiramente, obrigado por estar participando aqui. Assim, a Wine Brands ela trabalha com um portfólio muito grande de vinhos italianos, né? Principalmente a família Antinori. Então não poderia deixar fora. Nós trouxemos 3 rótulos italianos, começando com Villa Antinori branco. Vamos mostrar aqui, acho que tem um aqui, né? Isso, vou mostrar para o telespectador. Villa Antinori branco, um vinho fantástico, produzido com 4 uvas. Ele tem Trebbiano, Malvasia, Pinot Grigio e Riesling. Um vinho com muito frescor, que tem tudo a ver com o nosso clima, né? Na sequência, o Vitiano, que é da Falesco, que também é do grupo Antinori. Esse aqui já produzido na Umbria, já mais próximo do Lácio. Um vinho um pouco mais rústico, mas com muita personalidade. Produzido com Sangiovese na base maior, Cabernet Sauvignon e Merlot. Eu vim da região da Umbria, região do meu amigo Sauro Scarabota, do Fricó, restaurante fantástico da Rua Cubatão, em São Paulo. Um cozinheiro da Umbria, eu tive agora há pouco tempo na Umbria, na Toscana, tal, conheci algumas coisas. É uma região maravilhosa para vinho, né?
Realmente. Muitas pessoas dizem que ali eram produzidos os vinhos romanos, né? Então corre ainda esse boato do vinho do estilo romano. Enfim, a região é fantástica. Agora vamos voltar para a Toscana aqui, que você tem um tinto, é isso que eu estou vendo aqui? Exatamente. Da Villa Antinori? Esse é o nosso carro-chefe de hoje, que é o Villa Antinori Tinto. Eu já antecipei, né? Já fui pegar porque eu vi que o vinho é bom. Realmente é um grande vinho com a assinatura da Antinori, um vinho que predomina aqui a Sangiovese, que é clássica da região da Toscana, com mais 3 outras uvas, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah, complementando esse blend. 12 meses de barrica e mais 8 meses em garrafa para depois sair para o consumidor. Fantástico. Vinho fantástico. Para o telespectador, no mercado, que faixa de preço está esse vinho? Olha, esse vinho pela importadora você vai estar encontrando ele por R$ 129,00 consumidor final. Essa é uma média. A qualidade dele, o preço super compensador, né? Totalmente compensador. O branco que você mostrou primeiro, quanto é? 79 o branco. Maravilha. Que mais, Renato? Complementando o que nós trouxemos para a feira, nós viemos também com vinho americano, Two Vines da Columbia Crush, pertence ao Chateau Saint-Michel, um vinho com breve passagem por barrica, Merlot e Cabernet Sauvignon. Bem o estilo do que o brasileiro gosta, aquele vinho americano, mais aveludado, mais sedoso, um grande vinho. Viemos também com a Real Companhia de Vinhos, um vinho de Castilla e León, pertence, espanhol exatamente, pertence a Bodegas Muriel, que produz lá em Rioja, só que aqui Castilla e León, 100% tempranilho, 6 meses de barrica, parte do vinho, mas para dar uma maciada, um vinho mais jovem, um vinho de entrada, super fácil também. E o outro, um português que eu acho fantástico, né? O nome já vai um pouco para o estilo meio queijo, né? Um vinho do Douro, para mim, é a melhor região de Portugal para produção de vinhos, produzido com 3 uvas clássicas, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca. Não passa por carvalho, somente aço inox, mas um vinho com uma pegada diferente, vamos dizer assim, muita fruta, bastante frescor, que é uma característica do Douro. Vinho fantástico, também na casa dos R$60. Ok? Para um vinho português, com essa qualidade, o espanhol que você falou que está em que faixa de preço? O espanhol, 50 e também está na mesma média, 52,90 é o que a gente está vendendo aqui hoje. Maravilha, okay? Maravilha. Eu acho que você falou de toda a tua amostra aqui. Tem mais alguma coisa? Bom, tem um... Para finalizar, um espumante, Bodegas Norton, né? Norton, Argentina, bodega argentina clássica, muito conhecida no Brasil. Nós temos o espumante, o Norton Extra Brut, um espumante de Chardonnay com Chenin Blanc, que é bem diferenciado também, leve. O tipo do produto que você toma uma taça e quer tomar a garrafa inteira. Muito bom e o custo fantástico, R$49. Nossa, esse vale a pena. Eu estive na Norton há pouco tempo também, exatamente, em Mendoza. E para finalizar, um Cosecha Tardia, né? Um colheita tardia, só que não tão denso. Ele é um pouco mais ralinho, 100% Chardonnay, diferente do que a gente vê normalmente, né? Com Sauvignon Blanc. Mas é um vinho para sobremesa. É um vinho para sobremesa com uma acidez muito vigorosa que tira aquela sensação de enjoar, né? Não é um vinho tão enjoativo. Perfeito. R$32 no mercado. Um grande vinho. Ok? Maravilha. Renato, obrigado pela entrevista, parabéns pela exposição aqui. Obrigado, e agradeço. Eu tenho certeza de que o consumidor do ABC vai ganhar muito com essa primeira Expo Vinho, que vai virar muitas outras. Vai ter a segunda, terceira, quarta e quinta. Tenho certeza que sim. Renato Pujol da Wine Brands conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Obrigado, Renato. Obrigado. A gente continua por aqui cobrindo essa primeira Expo Vinho do ABC. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu ensaiei e finalmente
eu compareci a essa grande festa, esse grande acontecimento, não só de Santo André, do ABC de uma forma geral, que é mais uma edição do Merck Kuka. E eu converso agora com o meu amigo, seu idealizador, Claudinei Luiz, da revista Merck News. Olha, a festa está só começando, hein, Claudinei? Mas já se afigura um grande acontecimento mais uma vez, né? Promete, Joaquim. Muito obrigado. Fico realmente lisonjeado com a sua presença. Aliás, há anos, o livro está fazendo 11 anos, né? Eu acho que você foi, numa festa... Um dos primeiros. Um dos primeiros. Mas que bom que você descobriu o endereço. Me redimindo. É que sempre eu estava ou viajando ou tinha alguma coisa agendada para o momento. Agora, dessa vez eu não deixei agendar nada. Você me convidou até com uma certa antecedência. E eu falei, eu tenho que ir, não tem como. E realmente estou vendo o que eu perdi nos últimos anos. Mas se a gente deixa para lá. 11ª edição do Merck Kuka, cada vez melhor, né? Graças a Deus. Você sabe que o livro Merck Kuka começou com uma brincadeira, Joaquim. A brincadeira reunia empresários, amigos, médicos, advogados, engenheiros, vagabundos, para trazer uma receita para a revista Merck News. Isso há 15 anos atrás, mais ou menos. E criamos uma editoria chamada Merck Kuka, de Merck News. Em vez de Mestre Kuka, Merck Kuka. E aí, durante alguns anos, publicamos na revista e tivemos a ideia de publicar depois um livro. Convidamos todos os Merck Kukas que conhecíamos, que já tinham participado do livro, e reunimos esse grupo e saiu a primeira edição do livro Merck Kuka, que chamava A Receita do Empresário de Sucesso. Só que a receita não era do sucesso, evidentemente, era a receita culinária mesmo. Sim. E daí as mulheres reclamaram, porque só homens aí, é clube do bolinha, aquela coisa toda. Aí nós falamos, não, calma, saiu a segunda edição. Executivas, elas também sabem cozinhar. Aí se seguiram. Doutores, sua melhor receita, evidentemente não era receita médica, era receita culinária. E chegamos aqui no Drinks and Foods. Pela primeira vez trazemos receitas de drinks. É um livro que tem a proposta de mostrar que você, que eu, que seu colega também sabe cozinhar. E acreditem, as melhores receitas estão aqui, porque cada um se esmera para trazer melhor que ele conhece. Então nós não temos profissionais. Sempre tem um ou outro que é mentira profissional, mas a maioria é o pessoal que cozinha no fim de semana em casa, para os amigos, e que às vezes sai muito melhor do que um profissional, né? Com certeza. Então essa é a proposta do livro. Então o livro Merck Kuka é esse sucesso. Agora, o principal sucesso dele, Joaquim, é exatamente isso que você está vendo. É agrupar pessoas sem partido político, sem credo, sem religião, sem cor, de forma que todos se confraternizem e a gente consiga fazer o quê? Um pouquinho mais leve a nossa vida, porque nós temos tantos problemas, nossa vida é cheia de só amarguras. E a proposta da Merck News, que agora completa 20 anos, sempre foi levar qualidade de vida. Então nós trazemos qualidade de vida para os nossos leitores. Falar desgraça, tem um monte de gente falando. Então nós procuramos mostrar o lado bom da vida. E esse lado bom da vida faz parte de você estar aqui presente. Você sabe que eu sempre insisti pela sua presença, não somente pelo seu programa, que é um programa hoje de uma audiência já qualificada aqui na região nossa, mas principalmente pela amizade que eu tenho por você e também, você sabe, por ser um admirador seu, você é das referências jornalísticas da nossa região. E eu estou vendo aqui várias figuras participando, inclusive o querido Osmar Santos, que eu acabei de cumprimentar. Tá aqui. Eu tive a ousadia de alguns anos aí fazer uma entrevista ao vivo durante o meu programa na TV Mais, que está transmitindo aqui ao vivo hoje, com o Osmar. E o pessoal duvidava que eu conseguia entrevistar o Osmar. Foi fantástico, vou falar com ele daqui a pouquinho de novo. Você sempre trazendo gente desse naipe, dessa qualidade. O Osmar é uma figura queridíssima, assim como vários empresários que eu estou vendo aqui, várias personalidades da região, mas mais importante que isso, vários seres humanos que fazem a gente gostar
de frequentar essa sociedade, de bater papo, de tomar esses drinks, essas comidinhas. E eu gostei do nome dessa vez, hein? Agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Você tem bastante gente aí para conversar. Legal. Espero que você curta a festa, trabalhe mais curta, tá? A festa Merck News, a festa Merck Kuka é feita exatamente para esse bate-papo, para essa confraternização. O único que trabalha sou eu. Tá. Andrei, parabéns pela 11ª edição do Merck Kuka e a gente continua por aqui mostrando essa festa. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, Kiko! Boa! Garotinho! Olha, a gente já fez um programa ao vivo há pouco tempo na TV+, com a Roseli, que estava lançando um livro. E eu fico muito feliz de te encontrar aqui nessa festa. Mito, Osmar Santos. Tudo bem? Ótimo, muito bom, muito bom. Tá gostando da festa? Ótimo. E aí, o que você tá preparando aí pro pessoal? Pintura, boa. Pintura, né? Tá expondo bastante pintura aí? Pouquinho. E tá vendendo os quadros? Meia boca. Meia boca? Ó, o pessoal precisa pegar e comprar mais os quadros do Osmar Santos. Osmar, prazerzão te ver aqui, um abraço. Tá bom. Valeu, um abraço. Tchau. Osmar Santos, o garotinho, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, espero que vocês tenham gostado de cada bloco, de cada informação, de cada entrevista. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!